Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que a bênção e a presença do nosso Deus está entrando na nossa casa, está protegendo o nosso lar, protegendo os nossos filhos. Que todo tipo de maldade, que todo tipo de amarra e de laço do inimigo seja cortado no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para essa pessoa. Liberta ela agora de tudo aquilo que aprende, de tudo aquilo, Senhor, que está ao redor dela. Em o nome de Jesus Cristo, se livre agora, se liberto, em nome de Jesus. Essa manhã eu tive uma visão, no final da minha oração, e essa visão que eu tive, eu vi uma mulher, inclusive Deus me mostrou algo sobre a vida dela. Nós estávamos ao vivo, as minhas orações da manhã. Geralmente, quando Deus me dá uma palavra, eu falo. E eu estava vendo as cordas ao redor dela, sabe? Muitas cordas que faziam a volta nela. Só que as cordas não estavam bem amarradas nela. Estavam quase que soltas. E naquela visão, é um lapso de milésimo de segundo que Deus me abriu a visão sobre isso. Eu não conseguia entender por que aquela mulher não se soltava daquilo. Daí Deus me falou algumas coisas ali, mas as cordas estavam soltas praticamente. Estavam soltas, mas ela não conseguia sair. Então o Senhor me deu discernimento espiritual, que existe coisas fáceis e simples que as pessoas não estão conseguindo vencer. E eu quero dizer a você que está aí me ouvindo, que a oração, além de libertar você dessas amarras, dessas coisas simples que você não consegue resolver, dessas situações que são, sabe, nem tão difíceis de mudar. Eu quero dizer para você que orando dia após dia aqui, você vai encontrar maneiras de vencer essa adversidade. E eu quero declarar em nome de Jesus, não importa se o teu problema é grande, se o teu problema é pequeno, não importa se você, sabe, não está conseguindo hoje ter vitória sobre uma coisa simples. Deus vai te ajudar, vai te capacitar, vai te fortalecer. O poder de Deus vai agir. Mas para isso, você vai ter que pegar firme na oração. Não tem outro caminho. Você vai ter que pegar firme na oração. A oração é o caminho. É por isso que nós temos que aprender a orar, para batalhar espiritualmente. Amém? Por isso, seja agora uma bênção na vida de alguém e compartilhe essa oração com pelo menos 7 pessoas. E se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve, só vai te fazer bem. Inclusive a palavra que eu liberei hoje às 9 horas da manhã, eu gostaria muito que você assistisse. E às 10 horas da noite de hoje, eu vou começar uma intercessão pelos filhos. 3 dias de intercessão pelos filhos, às 10 horas da noite. Se você tem tido problemas com seus filhos, às 10 horas da noite, vai ter uma oração aqui, certo? Por 3 dias eu vou fazer essa oração, algo que o Senhor colocou no meu coração em favor da tua vida, em favor dos teus filhos. Deus me deu uma palavra que está no Salmos 37, verso 23 e 24, que diz assim: O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste lhe agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o sustenta pela mão. Diga assim comigo: o Senhor está me sustentando pela mão. Que coisa boa isso. Olha que coisa extraordinária. O Senhor está me sustentando pela mão. A palavra que Deus me deu é: você está sendo falado. Como assim eu estou sendo falado? Bem, aparentemente parece uma conotação negativa de pensar que estão fazendo fofoca ou mentindo. Bom, isso talvez se você está avançando na vida, isso é inevitável. Agora, e se estiverem falando de bem de você?
Eu acredito, e eu vim aqui falar e profetizar isso sobre você, que Deus pode levantar pessoas para falar bem de nós. Deus pode levantar pessoas para serem uma bênção na nossa vida. Deus pode levantar pessoas para avançarmos e para rompermos. E eu sei que nada é impossível. Nada é impossível quando nos colocamos diante de Deus. Nada é impossível quando nos colocamos diante dele. É por isso que Deus já alinhou as pessoas certas para abrir portas para você, para mostrar seu favor, para ajudá-lo a sair de uma dificuldade. Você acredita que isso é possível? Em vários momentos da minha vida, inexplicavelmente, Deus levantou pessoas para me ajudar. Às vezes, foi ajudas, simples. Ajudas simples, coisas simples, mas Deus sempre colocou pessoas no meu caminho. Eu hoje consigo ver o quanto Deus usou pessoas para serem uma bênção na minha vida. Eu tinha um amigo na primeira cidade que eu pastorei, que era o finado irmão Delmar. E o irmão Delmar, ele era um mecânico, congregava conosco na igreja. Eu tinha um Fusca velho e aquele Fusca me dava muito problema. E não importa onde aquele Fusca parasse na cidade, ele largava o que estava fazendo para lá me ajudar com o Fusca. Chegou o ponto de eu estar carregando 2 bobinas dentro do Fusca, porque quando uma dava problema eu colocava a outra, e quando eu não conseguia eu ligava para ele, ele vinha rápido e me ajudava. Sempre houve pessoas no meu caminho que me ajudaram. Sempre houve pessoas que Deus colocou no meu caminho para serem uma bênção, para falarem de mim. Inclusive, há pessoas que Deus usou para me abrirem portas diante de grandes homens aqui no Brasil e de fora do Brasil também. E isso aconteceu por meio de pessoas falando de mim, mas não de forma negativa, de forma positiva. São coisas que Deus faz. E a Bíblia diz que quando o caminho de um homem, Deus se agrada do caminho daquele homem, Deus o sustenta pela mão. Deus vai levantar pessoas, recebe aí como palavra profética na tua vida, Deus vai levantar pessoas para te ajudarem. Deus vai levantar pessoas para falarem de você, os ajudantes do destino. E digo mais, Deus vai colocar pessoas inclusive para negócios, porque hoje é muito falado sobre a questão do network, da conexão, de se conectar com pessoas, mas tem conexões que não é você que faz, é Deus que prepara. Tem lugares que é Deus que coloca você, e você tem que ver isso como uma bênção divina, porque muitas vezes a gente pensa que uma indicação, ou alguém ter lembrado de nós, isso é uma coisa normal, uma coisa natural, e a gente pensa, isso tudo é pelo meu excelente trabalho. Às vezes você tem um excelente trabalho e você não recebe uma bênção dessas, de alguém indicar você para algo. Sabe por quê? Porque é favor divino, é bênção de Deus. Tem coisas que é bênção, porque a gente só pensa que dinheiro é bênção. A gente só pensa que morar numa grande casa é bênção. A gente pensa que ter um bom carro é bênção. Eu quero dizer para você, que tem outras coisas que também são bênção. Deus está falando de você para outras pessoas. Ele está falando com eles para serem bons para você. Várias pessoas já chegaram para mim e disseram assim: Deus falou para mim que eu tenho que lhe ajudar. Quando eu entrei na televisão, teve pessoas que chegaram para mim e disseram: Deus falou para mim para lhe ajudar nessa obra, porque essa é uma nobre obra. E eu acredito nisso. Eu tenho um amigo, e esse amigo ficou muitos anos na TV. E um dia, ele recebeu uma ligação. E a ligação era de um empresário, que inclusive sou hoje amigo do neto dele. E esse empresário disse assim para ele, que tudo que ele precisasse relativo à TV, de recurso financeiro, ele daria, porque Deus havia falado com ele para ajudá-lo. Então eu creio que Deus está trabalhando nos bastidores, que Deus está
trabalhando em favor de nós. Há momentos da nossa vida que parece que as coisas não mudam, parece que as coisas não melhoram. Há momentos da nossa vida que parece que você entrou numa estagnação, parece que você está num lodebar da vida. Você pode nem conhecê-los, mas eles estão sendo orquestrados por Deus. Talvez essas pessoas não estejam nem nos contatos do seu celular, mas Deus fará com que eles vejam você, Deus verá com que eles notem você. Esses dias, um amigo meu, ele disse que estava numa reunião e um presidente de uma emissora perguntou sobre mim. E ele então falou de mim. Ou seja, não são coisas que eu peço, não são coisas que eu corro atrás. Quem me conhece sabe, eu não sou bajulador. Mas quando você está andando num caminho que agrada a Deus, Deus coloca as pessoas no seu caminho, Deus faz com que as pessoas falem de você. É por isso que você não precisa viver preocupado, imaginando como que vai dar certo, desanimado com a situação que não está mudando. Deus está trabalhando nos bastidores. Declare profeticamente sobre a sua vida. Você tem que crer que fazendo o que é certo, sendo excelente no seu trabalho, agradando a Deus, Deus está trabalhando nos bastidores em teu favor. Ele está trabalhando por ti. Escreve aqui nos comentários, Deus está trabalhando nos bastidores por mim, pela tua vitória, pela tua conquista. Deus se agrada da prosperidade dos seus filhos. Eu creio. É por isso que eu estou orando para que Deus, Ele tome conta da minha vida. Não quero mais colocar limites no que Deus pode fazer. Ele pode realizar muito mais do que eu penso, do que eu imagino. Então eu vou parar de tentar frear algumas coisas. Eu tenho que deixar que algumas coisas fluam, Porque Deus pode estar falando de coisas maiores e eu não estar, talvez, acreditando o suficiente. Você entende? Talvez isso aconteça com você também. É por isso que hoje a palavra para a sua vida é assim como aconteceu com Ruth e Noemi. Lembra? Noemi perdeu os filhos, perdeu o marido, Ruth perdeu o marido. Aí voltaram para Belém. E lá em Belém, Ruth, como era mais nova, e era costume dos mais novos sustentar os mais velhos quando eles não tinham condições, Ruth era mais nova, a Bíblia diz que ela escolheu um dos campos para colher, um pouco da colheita e levar para casa, para sustento da família. Não tinha muito. Eles estavam sem emprego, com poucos recursos, e ela estava ali colhendo após os trabalhadores. E a Bíblia diz que Boaz notou ela e falou para os seus capatazes, para o seu gerente, e disse assim: deixa um pouco mais para ela, deixa um pouco mais, vai colocando um pouco mais para ela, encher o saco dela. E depois houve a conexão de Ruth e Boaz, e ela se casou com um homem rico, poderoso, um dos mais ricos da região. Quando eu olho para essa história, eu vejo que, na verdade, Deus trabalha de uma forma poderosíssima nos bastidores. Olha só, Deus fez com que ela fosse vista. Às vezes a gente pensa que ninguém está vendo a gente. Às vezes a gente pensa que, estamos esquecidos por Deus no mundo. E pensamos assim, ninguém vai me ajudar. Ninguém vai olhar para mim, ninguém vai fazer uma ligação por mim. Ninguém vai, me abençoar naquilo que eu estou precisando. Mas quando você agrada a Deus, Deus o sustém na palma das suas mãos. Essa é a palavra profética que o Senhor me deu para entregar para você. Deus usa pessoas para orquestrar tudo. Deus sabe não apenas de quem você vai precisar, mas quando você vai precisar deles. Eu acredito exatamente nisso. Deus já nos deu os sinais, Deus já colocou as coisas certas na nossa vida, para que nos momentos do nosso destino, que nós iremos precisar, de uma conexão, iremos precisar de uma porta aberta, Deus vai colocar alguém no nosso caminho. Você tem que começar a orar por isso. Senhor, coloca no meu caminho o trabalho que eu preciso para romper, coloca no meu caminho a pessoa que eu preciso para me ajudar, coloca no meu caminho, Senhor, a resposta, a ideia que eu preciso,
e Deus vai colocar tudo o que você precisa. Ele é o Deus que coloca tudo que você tem que crer mais. Você está dependendo muito da sua produtividade, do que você está rendendo, e tem coisas que não se trata de render mais, não se trata de fazer melhor, não se trata de não perder nada, sabe? Porque a gente sempre pensa que, sabe, a história do outro é igual à sua, e eu quero dizer para você que não é. Deus está ordenando os passos das pessoas que são necessárias para o seu destino. Pare de se preocupar. Como que isso vai dar certo? Deus está no controle da sua vida. É Ele que vai fazer isso dar certo. Ele está trabalhando nos bastidores, organizando exatamente tudo o que você precisa. Porque Ele é o Deus que tem você nas mãos. É por isso que uma coisa só é necessária. Você tem que estar nas mãos de Deus. Você tem que estar nas mãos de Deus. Preste atenção nisso. É tudo que você precisa. E como que nós nos colocamos nas mãos de Deus? Através da oração. Através da oração eu me coloco nas mãos de Deus. Amém? Essa é a palavra profética para a tua vida no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Eu quero agora declarar o Salmo 91, certo? E você que entrou agora na oração, às 10 horas da noite de hoje, eu vou começar uma campanha de 3 dias pelos filhos. Tá? Então hoje é o meu primeiro dia de campanha, às 10 horas da noite, em favor dos filhos, das crianças, dos bebezinhos. Até os bebezinhos eu cito na minha oração hoje. E se você quiser acompanhar, compartilhar, você é livre, em nome de Jesus. Tá bom? E eu quero falar rapidamente para você dos meus livros, Unção do Rompedor, é o livro da minha esposa, vai te abençoar muito, fala da unção de Davi. Esse aqui é o livro Sonhos. Deus se comunica conosco de várias formas e uma delas é através dos sonhos. E esse aqui é o livro Café com Jesus, que é um devocional profético que tem abençoado a vida de muitas e muitas pessoas. E se você ainda não é aluno da Academia aqui no Global, eu convido você a se tornar nosso aluno. No espiritual, quanto mais profundo estiver em nossas raízes, preste atenção, quanto mais profundo estiverem nossas raízes, melhores serão os frutos. Está na hora de você se aprofundar no espiritual. Por isso eu quero convidar você para se tornar nosso aluno na academia aqui no Global. E estou dando direção profética lá na academia. Você não pode ficar de fora. Hoje mesmo, acesse o meu site www.vinicius7.com.br ou vai aqui na descrição do vídeo. Tem um link, você clica e já faz a sua inscrição para se tornar nosso aluno. É uma escola profética que você não pode ficar de fora, tá bom? E eu quero dar um testemunho aqui para você, um testemunho que eu separei para te abençoar, da Beatriz, e ela escreveu assim: eu acompanho suas orações há mais de 2 anos. Através delas, saí de uma depressão que durou 2 anos. Cresci muito, tanto na vida pessoal quanto profissional, de forma que jamais imaginei. Quando pensei que nunca mais sairia do meu quarto ou voltaria a trabalhar, Deus me surpreendeu. Hoje sou feliz e estou realizando muitos sonhos. Só tenho a agradecer. Que Deus abençoe grandemente a sua família. Deus é fiel. Deus é poderoso. É nisso que eu creio. Amém? É nisso que eu creio. Deus liberta da depressão. Deus muda a rota de alguém. Há poder no nome de Jesus, há poder nas orações. Por isso, compartilhe agora com 7 pessoas, porque em nome de Jesus, Deus vai usar alguém para falar de você bem. Por isso você tem que fazer alguma coisa pelos outros. Sabe? Quando eu vejo que pessoas Deus coloca no meu caminho para me ajudar, eu vejo também o tanto que eu já semeei na vida de pessoas. Você não tem ideia o tanto de igreja no Brasil que eu já ajudei, no sentido de dar direção em relação a posicionamento e outras coisas, pastores que eu ajudei, sabe, empresários que eu ajudei. Ao longo da minha caminhada, eu tenho servido muitas pessoas. Então, muitas vezes a gente pensa que, é um sortudo. Não. É semeadura e colheita. Tudo é semeadura e colheita. Você ajudar numa causa nobre, depois Deus ajuda na sua causa. É assim que funciona. Você ajuda numa causa nobre, é que as pessoas hoje fazem tudo pelo dinheiro. Então, se não forem pagas, elas não fazem. Mas tem
Tem coisas que você atrai para a sua vida e não é pelo dinheiro, é por servir. Você tem que entender isso. Tem coisas que você só atrai servindo. E se você não atrair servindo, você não vai ser abençoado. Salmos 91, enquanto eu declaro aqui, coloca nos comentários teu pedido de oração, amém? E semeia essa oração na vida de alguém. Vai ser bênção na vida de alguém. Alguém está precisando dessa palavra que eu estou hoje liberando sobre a tua vida. É uma palavra de liberação. Deus está orquestrando tudo. Deus está orquestrando tudo. Amém? Deus está orquestrando tudo. Diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, te abençoar. Já colocou teu pedido de oração aqui nos comentários? Eu quero também aqui agradecer publicamente a todos os meus parceiros que têm me ajudado na televisão. E não só aqueles que me ajudam com o pagamento para a TV, que é uma nobre missão. Eu tenho entendido isso, é uma nobre missão que Deus colocou no meu caminho. Até quando? Eu não sei, Deus que sabe. Mas é uma nobre missão. E também quero agradecer a todos que oram pela minha vida. Eu quero hoje aqui honrar. Tem muita gente que ora pela minha vida. Tem muita gente que ora pela minha vida. Às vezes a gente pensa, né, que a gente está meio sozinho. Não, como eu disse, Deus coloca no coração de pessoas. Eu tenho recebido algumas mensagens assim muito emocionantes nos últimos dias, de pessoas dizendo assim para mim, eu oro por você. Conte comigo, Deus está me levantando na madrugada. Eu penso assim, quando alguém levanta na madrugada só para orar por mim, orar pela minha vida, pelo meu ministério, isso não tem como dizer que não é Deus. Isso é Deus. A pessoa vai tirar do sono dela para acordar, para levantar da cama quentinha dela, para dobrar o joelho dela e orar por mim, que talvez ela nunca esteve comigo, né? Nunca talvez orei, impus as mãos sobre ela e Deus colocando no coração dela que ela tem que orar por mim. Sabe? Eu digo, isso é coisa de Deus? Isso é negócio de Deus? Esses dias um caminhoneiro disse para mim que às vezes tem passado as noites inteiras orando pela minha vida, pelo meu ministério, colocando diante de Deus. Você já está viajando, está orando por mim. Isso é Deus. Eu não tenho como explicar isso. Mas é Deus levantando pessoas para te ajudar. Às vezes Deus sabe o que você está enfrentando espiritualmente e Deus coloca pessoas para orar por você, para interceder pela sua vida. Então, a oração tem muito mistério, gente. A oração tem muito mistério. É por isso que nós temos que permanecer em oração. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus. Estamos aqui buscando a tua presença e buscando a tua proteção. Eu apresento diante de Ti todo o pedido de oração que foi colocado aqui nos comentários, toda a necessidade, todo pedido por milagre, todo pedido por intervenção, todo pedido por provisão, que nesse momento uma liberação sobrenatural venha sobre essa pessoa e que milagres sejam liberados. Eu oro em nome de Jesus Cristo para que milagres sejam liberados. Eu oro para que a cura aconteça, eu oro para que a provisão chegue. Eu oro para que o Senhor abra as portas certas. Eu oro para que o Senhor coloque, Senhor, Boaz
no caminho dessa pessoa. Coloque os Boaz, os ajudantes do destino, as pessoas que vão notar este homem, vão notar essa mulher, vão notar o trabalho dessa pessoa, vão notar a sua fidelidade, vão notar a sua excelência. Eu quero profetizar tempo de promoção, tempo de portas abertas, tempo de milagres, tempo do extraordinário, tempos de vitórias, vitórias incríveis, vitórias sobrenaturais na vida dessa pessoa. Oro agora para que toda enfermidade, todo câncer, toda alergia, todo mal renda-se a Jesus Cristo. Eu oro para que o poder de Deus toque na vida dessa pessoa e que ela seja liberta, ela seja livre de todo mal, que todo tipo de cilada de Satanás seja quebrada, no nome de Jesus Cristo. Senhor, guarda a vida dessa pessoa, proteja a vida dela e livre ela de todo mal, no nome de Jesus Cristo. Senhor, que a tua paz cubra a vida dessa pessoa. Guarda, Senhor, a frente, a retaguarda, a direita, a esquerda dela, e que toda inveja, maldade, obra maligna, ação de Satanás, todo tipo de orquestra de Satanás contra a vida dessa pessoa, caia por terra em nome de Jesus, que caia por terra toda arma forjada, toda arma preparada contra a vida dessa pessoa. Dá livramento, Senhor, dá livramento para essa casa, dá livramento, Senhor, na entrada, na saída, durante, em nome de Jesus Cristo. E oramos, Pai, para que a paz de Deus, a alegria do Espírito Santo faça parte dessa vida. Oramos também para que a prosperidade entre nessa casa. Oramos para que todas as bênçãos que vêm da presença de Deus entrem na vida dessa pessoa. Eu oro para que as grandes coisas sejam liberadas nessa vida, no nome de Jesus, Pai. Eu oro agora para que a atmosfera que se faça presente nessa casa, na vida dessa pessoa, seja uma atmosfera de poder, seja uma atmosfera de milagres. Que o sobrenatural do Senhor enche esse lugar em nome de Jesus e que todos sejam tocados por Ti. Oro também por toda mulher que não consegue engravidar, para que o Senhor a abençoe, para que ela consiga engravidar e que um milagre esteja sobre ela e sobre a vida do seu marido. Eu oro para que essa família seja uma família abençoada, uma família cheia da alegria, cheia da paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Você crê no poder de Deus que tocou a tua vida? Que pegou teus pedidos de oração aí? Então compartilhe com 7 pessoas essa oração agora. E às 10 da noite eu estarei fazendo o primeiro dia dos 3 de oração pelos filhos. Tá bom? Deus te abençoe. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.